Salve pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam bem, em paz e com saúde e que todos se conservem assim para que em breve nós estejamos juntos novamente. Eu, professor Maurício, dando continuidade ao estudo da fatoração dos trinômios do segundo grau, que não são quadrados perfeitos, vou apresentar para vocês a fatoração de 3 trinômios do segundo grau, que são muito parecidos, mas eles diferem por causa dos sinais dos coeficientes numéricos, ok? Então, sem mais delongas, vamos lá. Então, nós já vimos algumas formas de fatoração nas últimas videoaulas, e uma das formas que nós estudamos era a forma da soma e do produto das raízes, ou seja, a gente escreve assim, x ao quadrado mais sx mais s vezes x mais p, tá? O que vem a ser isso? É o seguinte, a soma das raízes e o produto das raízes. Esse método é muito interessante pelo seguinte, nós estamos fatorando trinômios quadrados, trinômios do segundo grau, que não são quadrados perfeitos. Vai haver uma ligeira diferença, uma diferença fundamental, importantíssima, quando nós estivermos calculando as equações do segundo grau, né? Porque expressões diferenciam-se das equações do segundo grau justamente pelas expressões não terem um sinal de igual, tá? Então, mais adiante, nas próximas videoaulas, nós iremos utilizar esse conceito de fatoração dos trinômios do segundo grau para a resolução das equações do segundo grau, tá? E eu estou falando tudo isso porque vai haver uma diferenciação na questão dos sinais do valor do B e do valor do C, do A, do B e do C, na verdade, né? Então vamos observar o seguinte, uma das formas de nós resolvermos essa fatoração, então, é o seguinte, eu quero escrever essa fatoração como sendo o produto de 2 binômios do primeiro grau, tá? Então, se eu já sei que o primeiro termo aqui é x ao quadrado. Então, o primeiro termo aqui vai ser x, tá? O que eu preciso determinar, então, é quais são esses 2 números que eu vou colocar aqui com seus respectivos sinais. Então, para isso, eu vou fazer o seguinte, utilizando esta regra da soma e produto. Eu vou fazer assim, que 2 números somados, então, dão mais 5 e multiplicados dão 6. Vamos fazer o seguinte, então, ó. Eu quero saber que 2 números somados entre si vão dar igual a 5 e multiplicados entre si, ou seja, o produto deles, vai dar igual a 6. Então, vamos por tentativas. Vamos começar pelo 1. 1 mais 4 dá 5, só que 1 vezes 4 não dá 6, então não pode ser 1 e 4. Vamos aumentar 1 e diminuir o outro, então o 1 aumenta para 2 e o 4 diminui para 3. 2 mais 3 dá 5 e 2 vezes 3 dá 6, olha lá. Então 2 mais 3 dá 5 e 2 vezes 3 dá 6. Então dá certo os dois resultados. Então eu posso escrever assim, ó. X mais 2 que multiplica x mais 3, tá? Então, se eu aplicar essa distributiva aqui, x vezes x, x ao quadrado. X vezes mais 3x. 2 vezes x, mais 2x. E 2 vezes 3, mais 6. Observe os termos centrais, 3x mais 2x. Vai dar justamente o 5x. Então, eu provei aqui que esta fatoração está correta. Então, o resultado desta fatoração é x mais 2, que multiplica x mais 3. Muito legal esse processo da soma e produto, né? Vamos fazer mais um. Observe que a diferença desse segundo trinômio para o primeiro é que o sinal da soma aqui vai ser 5, e aqui o valor do C é menos 6, né? Porque sabemos que todo trinômio é escrito assim, ó, ax ao quadrado mais bx mais c. Todo trinômio do segundo grau é escrito assim. O a é o número que multiplica o termo em x ao quadrado, o b é o número que multiplica o termo em x e o c é o termo independente. Então eu quero escrever esse trinômio assim.
Se eu sei que o primeiro elemento aqui é x ao quadrado, então eu vou ter x mais ou menos um termo aqui, que multiplica x mais ou menos outro termo aqui. O que eu preciso verificar é quais termos que eu vou colocar aqui os seus respectivos sinais. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer igual eu fiz em cima, pela soma e produto. Então, x ao quadrado mais s vezes x, tá? Mais s vezes x mais p. Ou seja, que dois números somados vão dar 5 e multiplicados entre si vão dar menos 6. Ou seja, que dois números somados entre si vão dar 5 e ao mesmo tempo multiplicados entre si vão resultar menos 6. Então eu penso da seguinte forma. Para que dois números somados dê um número positivo, eu tenho duas possibilidades. Os dois serem positivos ou o maior deles ser positivo e o menor ser negativo. E para que dois números multiplicados entre si resulte um número negativo, um tem que ser negativo e o outro positivo. Obrigatoriamente eles têm que ter sinais diferentes, certo? Então, muito bem. Então eu vou partir daí. Então eu sei que já pela multiplicação eles têm que ter sinais diferentes. Então não pode ser 1 mais 4, não pode ser 2 mais 3, porque todos eles têm sinais iguais. Tá? Agora, se fosse, por exemplo, 6 e menos 1. 6 e menos 1. Então 6 mais menos 1 dá 5. E 6 vezes menos 1 dá menos 6. Beleza? Então, pode ser 6 e menos 1? Sim. Então, as raízes aqui, a fatoração vai ser x mais 6, que multiplica x menos 1. Se eu fizer a distributiva, olha o que acontece. X vezes x vai dar x ao quadrado. X vezes menos 1, menos 1x, tá? Posso colocar um aqui na frente. 6 vezes x, 6x. E 6 vezes menos 1, menos 6. Agora vamos somar os termos semelhantes. X ao quadrado, menos 1x mais 6x dá mais 5x, menos 6. Olha lá, certinho, tá? Então, a fatoração desse termo aqui é esta aqui, ó, x mais 6, que multiplica x menos 1. Beleza, pessoal? Muito bem. Agora, vamos fazer um outro exercício, só que observe, agora eu troquei o sinal do B e troquei o sinal do C. Então, vou fazer o mesmo processo, x ao quadrado mais s, que multiplica x, mais p. Ou seja, observe, agora a soma desses termos, dos dois números, tem que ser menos 5, e o produto dos dois tem que ser 6 positivo. O que eu vou fazer então? Então eu sei que este trinômio, que não é um quadrado perfeito, eu quero escrever dessa forma. Eu observo o primeiro termo, é x ao quadrado. Então, que é x mais ou menos um termo, que multiplica x mais ou menos outro termo. O que eu preciso saber é os coeficientes que vão aqui, os seus sinais e os seus números absolutos, tá? Então, pode ser mais ou menos, e os números. Então, eu não vou colocar por enquanto. Então, o que eu vou fazer? Eu quero saber quais dois números que somados vão me resultar menos 5, tá? Menos 5. E multiplicados, ou seja, o produto desses números, vão resultar um número igual a 6. Beleza. Vamos partir do produto. Para que dois números multiplicados entre si dê um número positivo, eles têm que ter sinais iguais, ok? E para que dois números sejam somados e o resultado seja negativo, eles têm que ser números com sinais iguais, ou na subtração o maior valor tem que ser negativo. Por exemplo, se fosse menos 6 mais 1, daria menos 5. Só que não pode, porque na hora que eu fazer a multiplicação e dar positivo, os dois números têm que ter sinais iguais. Então não pode ser menos 6 mais 1, tá? Então o que eu vou fazer? Tem que ter sinais iguais. Então, vamos testar a soma de dois números com sinais iguais que dê menos 5.
Menos 1 mais menos 4 dá menos 5. Só que menos 1 vezes menos 4 não dá 6, dá 4. Vamos testar então menos 2 mais menos 3. Menos 2 mais menos 3 dá menos 5. E menos 2 vezes menos 3 vai dar mais 6. Ok. Então eu posso colocar os resultados aqui. X menos 2 e x menos 3. Vamos fazer uma prova real. X vezes x, x ao quadrado. X vezes menos 3, menos 3x. Menos 2 vezes x, menos 2x. E menos 2 vezes menos 3, mais 6. Somando os termos semelhantes, x ao quadrado, menos 5x, mais 6. Cheguei na resposta. Então, a forma fatorada desta expressão é esta aqui, ó. X menos 2, que multiplica x menos 3. Beleza, pessoal? Agora, teria uma outra forma de eu fazer essa mesma fatoração. Como que eu poderia fazer? Então, vamos pensar o seguinte. Vamos escrever aqui, então, ó, x ao quadrado menos 5x mais 6. Então, vamos escrever esse termo aqui, x ao quadrado, e vamos escrever esse termo aqui, que é o 6. Vamos pensar da seguinte forma. Quais são os divisores de 6? Vamos lá. Quais são os divisores do 6? Quais são os divisores do 6? Para que dê 6. Vamos lá. Os dois números multiplicados. Pode ser 1 e 6. Tem que ser positivo, tá? Ou pode ser menos 1 e menos 6. 1 vezes 6 dá 6. E menos 1 vezes menos 6 também dá 6. Ou pode ser 2 vezes 3. Ou pode ser 2 menos 2 vezes menos 3. Certo? Que também vai dar 6. Aí eu observo as possibilidades. Eu olho aqui o valor do B, desse termo central. Aqui é menos 5x. Dessas 4 possibilidades, quais os números que somados vão dar menos 5? 1 mais menos 5 dá 7. Então não pode ser. Está errado. Menos 1 mais menos 6 dá menos 7. Não dá menos 5. Também não pode ser. 2 mais 3 dá 5. Não dá menos 5. Também não pode ser. E menos 2 mais menos 3 dá menos 5. Opa! Então o que eu vou fazer? Eu vou escrever isso aqui dessa forma. O menos 5x é a mesma coisa que menos 2x menos 3x. Certo? O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer a fatoração por agrupamento. Ou seja, eu vou agrupar esses dois primeiros termos e vou agrupar esses dois últimos termos. Observe, quem que eu tenho em comum aqui? Fator comum. Quem que eu tenho em comum aqui? Eu tenho em comum o x. Então eu vou colocar o x em evidência. Aí eu vou fazer o seguinte. X ao quadrado dividido por x. Eu conservo a base e subtraio os expoentes. 2 menos 1 dá 1. Então x. X vezes x, x ao quadrado. Menos 2x dividido por x. Vai dar menos 2. Na hora que eu faço x vezes menos 2, dá menos 2x. Certo? Aí eu vou olhar aqui. Quem que eu posso colocar? Aqui é mais 6, tá? Quem que eu posso colocar em evidência aqui? Vamos pegar esse menos 3 e vamos colocar em evidência. Menos 3x dividido por menos 3 vai dar x. E mais 6 dividido por menos 3 vai dar menos 2. Certo? Observe. Quem que eu tenho em comum aqui? Que eu tenho em comum aqui? Eu tenho o x menos 2. Então, eu vou colocar o x menos 2 em evidência. Então, x, tudo isso aqui dividido por x menos 2 sobra o x. E tudo isso aqui dividido por x menos 2 sobra o menos 3. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o x e o menos 3 aqui. Então, x menos 2 vezes x menos 3. Olha lá, o resultado igualzinho que eu tinha feito em cima. Beleza, pessoal? Então, esta é uma outra maneira de eu fazer a fatoração de trinômios do segundo grau que não sejam quadrados perfeitos. Beleza, pessoal? É isso aí. Valeu, viu? Obrigado pela atenção, por vocês estarem acompanhando as minhas aulas. Fiquem com Deus, fiquem em paz. Até a próxima. E para não perder o hábito, já que hoje é sabadão, muito rock and roll. Yeah!